Boa noite, pessoal. Essa é uma segunda aula sobre o Parmênides e eu vou tentar ser conciso, talvez tentar ser um pouco mais conciso do que eu fui na última aula, mas eu não garanto porque o nosso tema é bastante espinhoso. De qualquer forma, a gente não tem uma esperança muito grande de destrinchá-lo a contento. Pois bem, duas coisas que eu queria recapitular rapidamente com vocês, né, para a gente situar essa aula melhor. Primeiro, a aula passada sobre Parmênides, eu apresentei basicamente para vocês o poema do Parmênides, né? Os dois caminhos que o Parmênides relatava que a deusa descrevia para ele, né? O caminho da persuasão, o caminho da verdade, o caminho daquilo que é e que não pode não ser, e o outro caminho da opinião dos mortais, o caminho que não é. Isso, como eu disse para vocês, isso vai ter uma grande repercussão na história da filosofia antiga, sobretudo na tradição platônica. A outra coisa que eu quero recapitular com vocês, né, que é mais importante para a nossa, que é mais não, mas que é tão importante quanto para essa nossa aula de hoje, eram aquelas noções que eu tinha discutido com vocês sobre a temporalidade arcaica, né? As noções arcaicas de temporalidade, se é que a gente pode dizer assim. A gente viu que, de modo geral, nos poemas homéricos, nos poemas hesiódicos, né? No senso comum, né? Na literatura que a gente encontrava, a gente tinha duas noções, dois âmbitos temporais, por assim dizer. Um âmbito o âmbito humano e o âmbito divino. No âmbito humano, era onde havia nascimento, morte e transformação. E no âmbito divino, né, havia a imperecibilidade. Mas nós vimos também que essa noção de imperecibilidade, né, que os deuses são imortais, não era uma noção filosoficamente muito clara, porque os deuses tinham uma história. Se nós pegarmos vários deuses nasceram, foram crianças, além disso, eles vivem uma vida, parece que eles atingiram um momento ideal, digamos assim, e eles vivem uma vida temporal, embora sejam imortais. Então, o que, no fundo, distinguia esses dois âmbitos era que os deuses, a partir de determinado momento, né, atingiam um ponto em que eles não eram mais, não eram mais atingidos pela velhice e não eram mais não pereciam, né, são imperecíveis, são imortais, obviamente. Ao contrário dos humanos que são que são premidos, né, pela velhice e que são mortais. Esse é o ponto de partida, né, do senso comum, ponto de partida do senso comum literário, senso comum, acho que é difícil dizer, mas imagino que seja o que todos os gregos comuns pensavam a respeito do tempo. O Parmênides, ele introduz uma discussão que, como eu disse para vocês, é vista como a primeira noção de eternidade introduzida na história da filosofia. Mas isso, como eu vou mostrar para vocês, é uma coisa muito, muito, muito complicada e muito discutida. Começa pelo fato de que o poema em si é algo bastante, o poema de Parmênides, né, é algo bastante disputado, bastante incerto. Nós não sabemos, nós temos diversos problemas de texto, né, de fixação textual. Do próprio texto grego, ele é controverso, da interpretação e assim por diante. Então, o Parmênides, ele introduzia aí essa via, né, que era uma via do que é,
que é e não pode não ser, que é a via da verdade, e assim por diante. E ele desenvolve algumas características, ele desenvolve uma argumentação acerca dessa via, o que significa dizer que algo é. Então, esse segundo item, né? A tese básica, que parece ser a tese básica, né? Por isso que eu coloco um ponto de interrogação aqui, né? Porque é tudo que diz respeito aos pré-socráticos, né? Sobretudo a Parmênides, é provável, são sugestões e assim por diante, né? Então, o que parece ser a tese básica do Parmênides é que o eon, né, o toon, aquilo que é, aquilo que existe, o ente, o ser, o que ele está falando? Né? A grande parte dos intérpretes entende que ele está se referindo a qualquer coisa que possa ser dita e pensada. Então, esse ser, aquilo que é. E o não ser, não é. Aquilo que não existe, não existe. Né? Não é. Como eu disse para vocês, né, há várias dificuldades de compreendermos isso. Basicamente, né, elas podem ser resumidas ou resumidas não, elas podem ser separadas entre aqueles que entendem o verbo ser com um sentido predicativo ou com um sentido existencial, né? Dizer que algo é alguma coisa ou dizer que algo simplesmente existe. Bem, vocês podem ver a outra aula, não quero me alongar a respeito disso. Mas, enfim, diz o Parmênides, né, que o que é, o que não é, não é. Então, o que é conhecível e é exprimível, né? Pode ser objeto de conhecimento e de discurso. O que não é inconcebível e é inexprimível. O que é imutável, ingênito e imperecível. É essa parte aqui que nos interessa especificamente, né? Quando Parmênides, então, vai desenvolver a sua reflexão nos fragmentos que nos restaram, obviamente, acerca daquilo que é, ao dizer que aquilo que é, né, ele vai deduzir estas características. Ao dizermos que algo nós vamos ser obrigados a dizer que o que é imutável. E se ele é imutável, ele não teve começo, ele é ingênito e ele não vai ter fim, ele é imperecível. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Essa reflexão do Parmênides, né, essa parte da reflexão do Parmênides, ela está desenvolvida no fragmento 8, que é o maior fragmento que nos restou do poema. É um fragmento muito complexo, é extenso e é muito complexo, e é um fragmento no qual Parmênides vai argumentar, né? Tem um esforço argumentativo que é incomum para os outros filósofos pré-socráticos, né? Se vocês lerem os outros filósofos pré-socráticos, vocês vão encontrar um monte de declarações, de ideias, de propostas, mas não argumentos. O Parmênides, ele, sobretudo nesse fragmento 8, ele argumenta, ele tenta mostrar a sua tese. Isso é bastante interessante, né? Pois bem, então, no fragmento 8, vocês se lembram, né? Como o modo como a gente se refere aos fragmentos dos pré-socráticos, né? Fragmento B8. Vocês se lembram que na edição do Diels Krans, por isso que em todos os fragmentos, né, a gente se refere a isso como DK, Diels e Krans, eles estavam organizados entre fragmentos A, B e C. Né? Os fragmentos A eram testemunhos de outros filósofos sobre esses filósofos compilados. B eram os fragmentos, né? Possivelmente os fragmentos desses filósofos, citações. E C, imitações, né? Falas espúrias, atribuídas a eles, mas que não eram deles. Pois bem, então, fragmento 8
DK, Dias-Krantz. No caso aqui, linhas, versos 1 a 11. Né? Lembrando que nós estamos falando de um poema que é citado, que é retirado pelo Simplício, um comentador do Aristóteles, no comentário dele à física, né? Por isso, infis, um comentário à física do Aristóteles, 78 vai ter outra numeração. Então, na citação do Simplício, nós temos então esse longo trecho citado, mas que o que nos interessa aqui é um trecho, é o começo, um trecho pequeno. Eu coloquei aqui 3 traduções para vocês terem uma noção de como é difícil, de como é incerto, de como é discutido, inclusive o sentido do texto, tá? As propostas. Eu vou ler com vocês, sobretudo as primeiras duas, para vocês terem uma noção dessas diferenças, né? E depois nós vamos nos ater ao problema do tempo, da eternidade. Então, diz aí, segundo Simplício, Parmênides diz: só ainda o mito de uma via resta, o mito que é, né? A via que é, ou o mito que é. E sobre esta via, indícios existem, bem muitos, de que, ingênito sendo ingerado, né, não tendo origem, é também imperecível, pois é todo inteiro, inabalável e sem fim, infinito. Nem jamais era, nem será, pois é agora todo junto, uno, contínuo. Pois que geração procurarias dele? Por onde? Donde crescido? Nem de não ente permitirei que digas e penses, pois não dizível nem pensável é o que não é. Não se pode pensar e dizer aquilo que não é. Que necessidade o teria impelido a depois ou antes, se do nada iniciado, nascer? Por que ele teria nascido antes ou depois, se ele tivesse nascido do nada? Se o ser tivesse... o ser não, tudo, né? Se ele, essa coisa... Vejam que a tradução... Eu já falo sobre isso. Assim, ou totalmente é necessário ser, ou não. Isto é, ou ele é, ou ele não é. Se ele é, então ele não pode ter origem e não pode ter fim. Ou então ele não existe. Ele não existe, não. Então ele não é. Vejam que nós vamos ler as outras traduções e algumas das formulações do Cavalcanti, que é bastante obscuro, vão ficar um pouquinho mais claras. Mas notem que o Cavalcanti ele se abstém de dizer qual é o sujeito disso, né? Porque nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos. No texto, nós não conseguimos dizer com certeza que o ser é ingênito e o ser é imperecível. O que o Parmênides está dizendo é que essa coisa, esse objeto, essa via, essa coisa que é, do objeto do discurso, qualquer coisa que seja pensada, ela tem essas características. Vejam que a outra tradução que eu tenho aqui é uma tradução do Trindade, né? Facilmente encontrável aí pela internet, que é bem mais pobre do ponto de vista filosófico, eu acho, né? Embora o Trindade seja um cara bastante importante. Bom, não vou falar nada. Vejam a tradução do Trindade, né? Só falta agora falar do caminho que é. Não é bem isso, né? Mas tudo bem. Sobre esse caminho que é, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois ele, o ser, é compacto, inabalável e sem fim. Ele, o ser, não foi nem será, pois é agora todo homogêneo, uno, contínuo. Com efeito, que origem investigarias?
como e onde se acrescentaria? Nem do não ser te deixarei falar, nem pensar, pois não é dizível nem pensável, visto que não é. Que necessidade o impeliria ao ser? A nascer depois ou antes, começando do nada. E assim é necessário que seja de todo ou que não seja. Então, vejam que nesta tradução, o Trindade coloca, ele toma, né, o ser, to e on, no dialeto jônico, como sujeito dessa série de predicativos, né? Que ele é ingênuo e indestrutível. Mas isso não se prende do texto. Como vocês, caso vocês tenham um pouco de conhecimento do grego, vocês vão poder ver está aqui embaixo. Mas como eu não espero que vocês tenham, eu não vou me ater muito a isso. Vejam agora a tradução do Fonseca, né, que é o tradutor português da obra do Kirk e Raven, que eu mostrei para vocês na outra aula. Então, ele, na verdade, o que ele traduz é a tradução do Kirk e Raven. De um só caminho nos resta falar, ou do que é, o caminho daquilo que é. Nesse caminho, há indícios em grande número de que o que é ingênito e imperecível existe, por ser completo, de uma só espécie inabalável. Nunca foi nem será, pois agora é um todo, um só contínuo. Pois que origem lhe poderás buscar? Como e de onde cresceu? Não te permitirei que digas ou que penses a partir do que não é, pois é indizível e impensável aquilo que não é. E que necessidade o teria levado a surgir mais tarde? O ser, não é? Em vez de mais cedo, se ele viesse do nada. Assim, força é, ou que seja inteiramente, ou absolutamente nada. Essa tradução fica um pouco ambígua, né? De que aquilo que é, de que o que é ingênito e imperecível existe. Fica um pouco estranho, né? Fica um pouco impreciso saber se ele entende ou não qual é o ser como sujeito. Todo problema, não é todo problema, né? Parte do problema está aqui, ó. Né? Na citação do Porfírio, desculpa, na citação do Simplício, não está especificado qual é o sujeito. Né? Ele cita esses versos, nós não conseguimos depreender qual é o sujeito, assim, em todo o poema. No caso do Trindade, aquela tradução 2, ele toma este eon aqui, este particípio, como se fosse um to eon, como se fosse um particípio substantivado e como se ele tivesse um artigo definido e que fosse o sujeito. A primeira tradução do Cavalcanti toma esse particípio como um particípio circunstancial, né? Não como um sujeito. Enfim, não vou discutir isso agora, mas basta que para que a gente tenha uma noção de que até mesmo a tradução ela é incerta, né? Ela é um pouco debatida. Nós não sabemos muito bem do que o Paganini está falando. Existem problemas textuais também, como esse ulomelés aqui, o ateleston e outras coisas no texto que podem variar em diversas questões. Não vou entrar nisso. O que nos interessa? Por que não nos interessa? Não nos interessa, mas o que nos interessa aqui? Nos interessa é que está falando de um bicho, de uma coisa que é. E quais são as consequências de afirmar que uma coisa é? Essa ideia é a que nos interessa. Ao afirmar que uma coisa é, significa dizer que, sobretudo nos versos 4 e 5, esse é o que nos interessa, que essa coisa, isso que nós não sabemos o que é, jamais foi nem será, uma vez que agora é um todo junto, uno e contínuo. Ou seja, ele não foi e não é mais agora, e deixou de ser. Nem será e não é ainda. Pois ele é essa coisa que
o Parmênides afirma que é, ela não pode ter sido e não ser mais, porque tem que ser. Ela não pode ter parado de ser, deixado de ser, para ser agora. Ou seja, ela tem que existir sempre. E se ela é, ela não vai deixar de ser. Não há nada que ela não seja já. Vocês entendem? Que é uma parte do problema, né? Ao se afirmar que uma coisa é, nós temos, quando a gente afirma, né, faz uma afirmação de que algo é, nós não podemos admitir que isso tenha deixado de ser no passado, pois ele é. Ou seja, ele não foi e deixou de ser. Tem que ser. E ele não vai ser algo que ele já não é agora. Então, uma das consequências básicas de afirmar que algo é dizer que algo não nasceu, não teve origem, porque se ele tivesse origem, ele não teria sido antes, e que ele vai ser, que ele é imperecível, porque se ele perecer, ele deixará de ser. Então, uma consequência lógica de afirmar que algo é que algo não pode ter nascido, nem pode perecer e não pode mudar. Não pode haver uma mudança naquilo que é. Porque se eu digo que algo é, e ele é algo agora, ele é o que ele é agora, isso, vejam, isso tá, vamos ficar assim, vai ficar com 2 horas. Eu vou cortar um pouco, vou propor algumas, vou apresentar para vocês. Mas uma das consequências disso é que ele não pode aceitar mudança. Né? Por quê? Se ele é algo, ou ele é o que ele é agora, e ele passar a ser algo mais, ou algo menos, ou algo diferente depois, então significa que ele não é. Então, ou algo é, e é sem começo e sem fim, inalterável, uno, todo junto, imediato, ou ele não é. Enfim, essa é uma parte dos problemas. Né? Mas, no nosso caso, então, os comentadores apontam para o Parmênides como o inventor ou descobridor da noção de eternidade. Por falar dessa coisa que é de sempre, que é inalterável. Né? Que tipo de atemporalidade, não vou nem falar eternidade ainda, mas que tipo de atemporalidade, né? Ou que tipo de imperecibilidade estaria sendo sugerido neste verso de Parmênides? Essa é a questão. Parece algo óbvio, mas não é algo óbvio. Bom, eu vou apresentar para vocês algumas interpretações. Há muitas outras. Há dezenas de interpretações propostas por diversos autores. Todos querem buscar o seu lugar ao sol, por assim dizer. Né? Todos acham que propõem algo que pensam que vai resolver o problema. E alguns deles propõem várias, reformulam as suas propostas. Então, essas propostas que eu vou enumerar para vocês aqui, 7, elas são muito resumidas, né? E dentro dessas 7 há nuances diversas para outros versos e assim por diante. Eu não vou falar de todas elas, não vou esmiuçar tudo isso. Se vocês quiserem, vocês podem ler isto aqui que eu deixei na nossa pasta, ó, esse livro do Richard Sorabji é bastante interessante, mas ele tem aqui nessas páginas que eu selecionei para vocês, 98 a 108 e 128 a 130, que eu deixei na nossa pasta no Google Drive, ela trata exatamente disso, né? Essa amostra que eu trago aqui para vocês é retirada dele. E lá ele cita todos os artigos e caso vocês, eu tenho vários deles, né, caso vocês tenham interesse em ler, vocês podem falar comigo, a gente pode discutir as teses, a gente pode discutir algum artigo, eu posso mandar para vocês,
e assim por diante. Então, caso vocês tenham interesse, é lá que vocês vão encontrar isso, certo? De uma maneira um pouco mais desenvolvida. Então, algumas das propostas de interpretação para esses versos do Parmênides. Uma interpretação, por exemplo, defendidas aí pelo Owen e pelo Bernier, mais ou menos, certo? Porque eles não defendem a mesma coisa, eles não propõem a mesma coisa, não é bem isso, aqui está muito resumido. Então, só para vocês verem os nomes, né? Então, a primeira interpretação é a de um tipo de presente especial, uma ênfase no é agora, né? Que essa coisa é agora. Um presente que persistiria e que teria duração. Ou seja, eles acham que o Parmênides está falando de algo que é agora, no presente, e que continua. Né? Mas a ideia é estranha, porque como é que um presente pode persistir sem ter um passado e um futuro? Como é que algo que simplesmente é agora pode não ter e que persiste, né, que está no tempo agora? Como é que você pode explicar isso? Não faz muito sentido. Mas sim, as pessoas escrevem isso, eles argumentam, e o artigo é muito mais... os artigos, as ideias, as propostas são muito mais bem fundamentadas do que esse resumo tosco que eu estou fazendo para vocês. Então, se a coisa é agora, né, como é que esse presente poderia ser todo junto? Né? Ou seja, como é que ele poderia ser presente todo junto agora, sem ter passado no futuro, se ele persistir no tempo? Uma outra ideia de um outro tipo de presente especial, né, é essa proposta pelo Barnes, por exemplo, Barnes, que diz que não se trataria não de um presente que se distende em um único instante. Não é um presente, mas é um instante. Que seria todo o tempo de forma compacta. É uma ideia bastante estranha. Para mim, eles não estaria falando de algo que está no presente, que é algo que está no presente, mas esse presente não é algo que se estende, mas ele está descrevendo descrevendo um único instante, que seria todo o tempo de forma compactada. Mas como pode haver um instante que não seja o limite entre um período anterior e outro posterior? Né? Se isso é um instante de forma compactada, como é que nós não vamos supor outros instantes? Né? Como é que não vamos supor esse instante dividindo outros momentos, né? Um futuro e um passado, por exemplo? É estranhíssimo. Outra ideia, né? Outra ênfase no presente especial, é sugerido pelo Amônio, né? Que é um comentador também de Aristóteles, do século V, VI, e que é retomada, reformulada por esses Stump e Gretman. A ênfase aí é no nem foi nem será, e anteciparia o paradoxo aristotélico da existência do tempo, segundo o qual o passado não é e o futuro ainda não é, mas apenas um presente inextenso existe. Bom, então, como a gente vai ver em breve, né, o Aristóteles formula essa dificuldade, essa aporia. Como é que o tempo pode existir se o passado não existe mais, né, e o futuro não existe ainda? O que existe é um lapso, né, um instante que é inapreensível, que não tem duração, né? Não tem extensão, não tem duração, é inapreensível. Então o tempo parece não existir. Essa interpretação, ela tem ênfase, ela enfatiza, ela presta bastante atenção no fato de que, né, isso não foi nem será, e que o que o Parmênides está falando, então, é desse instante, né, inextenso, que é o único que pode existir. Mas o paradoxo, né, do Aristóteles, pelo menos, não nega que o passado tenha existido, nem que o futuro venha a existir. Então, nem afirma, né, que o que existe todo junto, ao mesmo tempo, e sem divisões, como o Parmênides afirma. Ou seja, tomar isto
né, tomar esta afirmação do Parmênides com a intenção de dizer que ele está antecipando algo que o Aristóteles vai dizer depois, não é válido, porque eles não estão falando da mesma coisa. Bom, uma outra interpretação, que muda um pouco de figura, é a interpretação da perpetuidade, defendida por Frenkel, Parham, Schofield, O'Brien e Wilberding, entre outros, né? Há diversos e muitos outros. Então, a intenção de Parmênides seria negar a criação e a destruição. O objeto das afirmações não foi o objeto, porque não sabemos qual é, certo? O objeto das afirmações não foi nem virá a ser, mas existe perpetuamente como a totalidade que é durante todo o tempo. Veja, aqui nós entramos em uma ideia mais plausível, digamos assim, que é a ideia da perpetuidade, que nós vamos ver mais para frente, quando a gente for falar, por exemplo, de Plotino, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? A gente já discutiu, o Max, né, os alunos desse curso, a gente já tinha discutido um pouco na primeira aula, né, a diferença entre eternidade e perpetuidade. A perpetuidade aqui, esse conceito de perpetuidade, é algo que se estende infinitamente no tempo, que não é exatamente eterno, né? Então, segundo esses intérpretes aqui, o que o Parmênides está falando é que esse objeto das afirmações dele é algo que simplesmente existe para sempre, mas dentro do tempo. É algo que é imutável, que é tudo que ele é dentro do tempo. Ele se estende no tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma ideia bastante plausível, né? Mas não se sabe. O Sorabji, que é o autor que eu mencionei para vocês antes, né? A proposta dele, a proposta que ele tem, a interpretação dele, é de que Parmênides está falando de algo que existe de modo atemporal. Não é perpétuo, não é como algo que se estende no tempo, que é imutável, mas está no tempo, e nem é algo eterno, como nós vamos estudar um pouco depois, né? Daqui a pouco eu falo disso para vocês também, tem outra interpretação que propõe isso. Então não é eterno e não é perpétuo, mas é atemporal. O eon, aquilo que existe, né, existe não num dado momento, ou num dado ponto, ou durante algum período de tempo, nem para todo o tempo, mas fora do tempo, como objetos matemáticos, a verdade e assim por diante. A ideia, né, é uma ideia, por exemplo, que está no Aristóteles, depois a gente vai ver, de que algumas coisas, alguns objetos, algumas leis, algumas verdades, algumas relações, elas são atemporais. Por exemplo, a ideia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né, diria o Aristóteles. Isso é atemporal. Não é eterno ou perpétuo, não é nada, é simplesmente atemporal. Não está no tempo. Isso é aplicável em qualquer momento, é válido em qualquer momento. O que é verdadeiro, portanto, é atemporal. Atemporal no sentido de que não cabe a isso estar no tempo ou não. É como se fosse uma verdade matemática. 2 mais 2 igual a 4, por exemplo. É algo que é atemporal, objetos matemáticos e a verdade. É estranho, né, pensar como isso poderia ser todo junto ou sem divisões. É estranho, mas não é tanto também, né? A gente pode pensar que objetos matemáticos, eles são todos juntos, né? Sei lá. Mas, enfim, essa é a proposta do Sorabji. Uma outra proposta é a de que o Parmênides teria em mente algo como a série B do MacTaggart. MacTaggart é um filósofo inglês do final do século XIX, começo do século XX. Tem um artigo
um artigo breve, bastante interessante, em que ele propõe duas séries, dois modos de entender o tempo. Isso, dois modos de entender nossas ideias sobre o tempo. Né? Ele fala de duas séries. Uma série A e uma série B, que ele nomeia. Na série A, nós temos uma noção de tempo que é essa noção convencional, digamos assim, de presente, passado e futuro. Né? Nem presente, né? Passado e futuro em instante, um instante que separa o passado do futuro, que é exatamente a noção aristotélica. Né? A noção aristotélica, a noção que vai aparecer no Parmênides do Platão, não no Parmênides, mas no diálogo Parmênides do Platão, eu vou mencionar isso para vocês no futuro. Então, essa série A, ela exprime uma ideia de tempo na qual o tempo não existe, o tempo é irreal. O passado não é mais, o futuro não é ainda, e o que existe é um breve instante que é inapreensível. Então, essa seria a série A do McTaggart, muito resumidamente. E a série B do McTaggart é não esse tempo que flui, que passa, que é, portanto, irreal, mas relações de anterioridade e posterioridade. Eu sou mais velho que vocês, a minha mão passou aqui agora, depois vai passar lá. Ou seja, há relações de anterioridade e posterioridade entre ações, entre fatos, que são imutáveis. O que aconteceu antes nunca vai acontecer depois. Né? O que eu falei antes, eu nunca vou falar depois. Ou seja, essas relações são fixas. Né? Essas relações temporais, essas relações de anterioridade e posterioridade, elas são fixas e inalteráveis, imutáveis. Então, essa interpretação foi sugerida, mas não defendida pelo Stump e pelo Kreutzmann. Nessa interpretação, Parmênides negaria a série A do McTaggart. Ou seja, o que o Parmênides está negando que o ser, o objeto do discurso dele, tenha é passado e futuro, ou seja, ele está negando a série A. Isso, né, não está sujeito a uma origem, não foi, não virá a ser. É isso que o Parmênides estaria negando. Mas o Parmênides aceitaria a estaticidade da série B, ou seja, as relações fixas de anterioridade e posterioridade entre as coisas. Essa ideia é bastante interessante. O que ele está dizendo? Né? Que aquilo que as coisas são de um jeito que elas são inalteráveis. Né? O fluxo do tempo não existe, ou seja, o tempo, as coisas não vão mudar, não foram de um jeito e serão de outros depois. Tudo aquilo que existe de verdade, existe em certa ordem, e esta ordem é inalterável. Então, Parmênides negaria essa série A, mas admitiria a estaticidade, as relações de anterioridade e posterioridade. Nesse sentido, as coisas são de modo inalterável. É meio esquisito, né? É difícil pensar que o Parmênides tinha pensado dessa maneira. Não é uma ideia impossível, né? O Sorabji, ele questiona, ele oferece como única refutação sobre isso, a essa proposta, o fato de que não haver uma formulação dessa ideia antes de Jâmblico, no quarto século depois de Cristo. Mas isso não quer dizer nada, né? Dizer que negar uma interpretação porque ela só foi pensada por outro 1000 anos depois não tem muito sentido. Bom, uma outra interpretação é a interpretação do John Whittaker. E ele, sim, ele propõe uma atemporalidade sem duração, na qual agora é concebido como um ponto inextenso combinado com a ideia de sempre. Isso aqui é eternidade, certo? Isso aqui é a ideia de eternidade que vai ser desenvolvida depois pelo Plotino, pelo Boécio e pelos filósofos medievais, em oposição a ideia de perpetuidade, ou seja, não é uma coisa que se estende no tempo, mas é algo que está fora do tempo
e que é tudo aquilo que ele pode ser instantaneamente e inalterável. Isso aqui é outra coisa um pouco mais complexa, né? Então, mas o Itaker acha que o Parmênides já defende isso, né? Já defende essa ideia. Não se sabe do que exatamente, se é o ser ou não. Essa ideia, ela é possível para as formas platônicas, como a gente vai ver mais para frente, né? É possível que Platão tenha algo como isso para as formas platônicas, ou seja, uma forma inteligível, ela é o que ela é sempre e fora do tempo. Ela não se estende no tempo. Tem a ver, né, tem certa semelhança com aquela atemporalidade dos objetos matemáticos. Mas é algo um pouco mais complexo no caso de autores que desenvolveram essa ideia mais claramente, como foi o Plotino, né? Aqui fica um tanto quanto incerto, né? Porque o texto é incerto, nós não sabemos muito bem do que o Parmênides está falando. Então, o Itaker acha que o Parmênides, sim, está pensando em algo eterno, algo que está fora do tempo e que é tudo aquilo que ele pode ser instantaneamente. Para vocês verem uma outra interpretação bastante estranha, né? É essa do tempo cíclico, proposta por esse tal de Newell. Segundo ele, ele defende isso, o Parmênides se referiria à ideia de que tudo que ocorre, ocorre sempre de modo exatamente igual a outro momento. O universo não foi nem será diferente. Ele que introduz esse diferente, o outro, né? Pois a repetição de tudo. Bom, ou seja, a ideia é de que tudo que é igual, né? Vai acontecer de novo, vai ser repetido, e tudo que é a repetição de tudo que aconteceu. Não, uma ideia de um tempo cíclico que não existe, que não foi nem não foi formulada por ninguém, né? Mas ele também não explica, né, por que essa noção implicaria que isso que é todo junto e contínuo. As coisas podem se repetir, mas elas não precisam ser todas juntas e contínuas. Como vocês estão vendo, todo mundo sugere alguma coisa, mas todas as sugestões elas são passíveis de crítica, né? São passíveis de objeções. E isso de certa maneira, é desesperador, mas é a graça da coisa. Bom, pode-se dizer também, né, que isso aqui é mais ou menos o que eu estou propondo para vocês, não é muito desenvolvido. Pode-se dizer que o que o Parmênides esteja fazendo, né, seja um exercício de lógica. O que ele está fazendo é extrair de modo rigoroso as consequências de afirmar que algo é. Se nós dizemos, como eu disse para vocês no começo, né, ao dizer que algo é, eu sou obrigado a dizer que ele é. Né? Se eu digo que esse algo, em algum momento esse algo não existia e passou a existir, então eu não posso dizer que ele é. Ele é agora. Ok. Então eu tenho que dizer que ele é o que ele é agora, inalterável. Porque se ele mudar, se ele aumentar de tamanho, se ele mudar de cor, mudar de peso, se ele deixar de existir, isso vai significar que ele não é. Vai existir algum momento em que isso que é, não é. E isso é que é impossível. Então, talvez seja uma das possibilidades é entender o problema de Parmênides como um exercício lógico, né? A dedução, a reflexão sobre as consequências rigorosas de afirmar que algo é. É possível. Vai saber, né? Bom, para aprofundamento, está na nossa pasta também esse artigo desse Wilberding, né? Eternidade na filosofia antiga, que é um artigo que parte de Parmênides e vai até Plotino e adiante.
É um artigo histórico, longo, muito interessante, muito bacana. E ele, como vocês viram acima, ele acha que o Parmênides propõe a perpetuidade. Né? Ele acha que o Parmênides tem em mente uma noção de perpetuidade. Essas divisões que eu fiz, essas sugestões, todas elas são dadas pelo Surabhi. Então, vocês podem também ler essas descrições, como eu disse para vocês, com a bibliografia, nesse trecho, nesse capítulo do livro do Surabhi, que está na nossa pasta também. E um terceiro texto, né, esses dois, enfim, caso vocês queiram, um terceiro texto é esse do Nicolò Galgano. É um italiano, especialista em Parmênides, que ficou um tempo na USP fazendo pós-doutorado, pesquisador bastante interessante, muito, muito sério. E ele escreveu esse artigo, que é um artigo escrito meio às pressas, assim, não é uma coisa tão cuidada como vocês vão ver. E ele escreveu esse artigo, que é a interpretação dele, a proposta dele. Depois ou antes, Parmênides e o Tempo em DK 8, 9 e 10, que são os versos 9 e 10. Ele vai se ater, a interpretação dele vai ser aos versos 9 e 10 do Parmênides, que estão aqui, aqui, né? Que cidade iria nascer antes ou depois, começando do nada. Ele trata de tudo, mas ele vai bater nessa tecla aqui nesses versos. E propor a sua própria, né, uma resposta, não vai sugerir alguma coisa. Bom, então, eu vou propor para vocês um exercício, certo? É uma das atividades que a gente tem que propor. Depois, no final, vocês vão entregar alguma coisa, então isso aqui pode ser outra atividade curta. Coisa pequena, coisa curta, qualquer coisa. Então, lê este artigo. Não tem data, podem ler quando quiser, né? Quer dizer, durante o semestre. Vocês leiam esse artigo do Galgano e tentem perceber qual é a resposta dele, o que ele está propondo para esse problema da temporalidade no poema do Parmênides. Não é um artigo, eu não quero que vocês leiam para que vocês aprendam, para que vocês vejam uma resposta definitiva. Não é essa a ideia. Não tem resposta definitiva. Há propostas de interpretação. O que eu quero é justamente para tomar contato com as dificuldades do texto, para tomar contato com o modus operandi, com a maneira como se escreve e se estuda sobre esse assunto. É isso que eu quero que vocês façam. Eu sei que vocês já devem ter lido alguns outros artigos científicos, mas cada artigo científico de cada área tem as suas peculiaridades. Né? Trabalhar com filosofia antiga é um troço tanto quanto complicado, não mais do que outras áreas, mas eu quero dizer, né? Mas ele requer algumas ferramentas, algumas peculiaridades. E eu gostaria que vocês lessem esse artigo, porque ele é muito bem feito nisso, né? Ele é um artigo bastante competente, de um cara bastante competente, e que mostra como trabalhar com algo, como tentar propor uma resposta para algo que dificilmente será respondido, né? Mas eu gostaria que vocês lessem isso daqui e tentassem entender, tentassem perceber o que é que o Galgano está propondo no artigo dele. E, se vocês tiverem alguma ideia a mais, né? Alguma crítica, se vocês perceberem alguma incoerência, inconsistência na proposta dele, perfeito, né? Vamos falar. Então, eu gostaria que vocês lessem isso daí, tá? Aí, depois a gente, sei lá, me mandem 10 linhas, 5 linhas, 2, uma palavra, um desenho, o que vocês quiserem. Né? Mandem por e-mail, a gente vai conversando. Bom, é isso. Então, aqui estão os links que eu vou completar esse handout, né? Assim que eu terminar de fazer o upload. E aí eu edito tudo e jogo lá na nossa pasta, tá bem?
Então, até a semana que vem, ou até breve. Boa noite, pessoal.